meus queridos, sejam muito bem-vindos. Aqui é a professora Eleonora Azevedo. Nesse vídeo nós vamos começar a resolver as questões das provas anteriores da Consulplan. Primeira coisa que eu queria falar para você é que é muito importante que você tente resolver as questões antes de ver essa solução, tá? Eu também vou deixar algumas sugestões, algumas dicas para você tentar resolver as questões sozinho. Caso você não consiga, recorra ao vídeo e coloque a sua dúvida lá na plataforma. Joia? Primeira questão que eu separei aqui foi a questão de número 4. Ele fala assim: Marcela escreveu a seguinte frase no seu diário: já passaram o dobro dos dias que faltam para terminar o ano. Sabe-se que o ano em questão foi bissexto e que o dia em que a frase foi escrita foi considerada como o dia que faltava para terminar o ano. Então, tal frase foi escrita em qual dia? Vamos aqui com bastante calma para a gente entender algumas coisas. Antes de fazer essa questão, eu vou falar sobre os anos bissextos, tá? E aí eu quero te chamar a atenção para algumas coisinhas aqui. Primeira delas, essa parte de ano bissexto aparece bastante nas provinhas da Consulplan. Então, ano bissexto são anos com 366 dias. É o ano que tem o 29 de fevereiro, tá? Esses anos acontecem a cada 4 anos. Fevereiro. Eles acontecem a cada 4 anos. Então, grava o seguinte, ó. Para a gente saber se um ano é bissexto, a gente vai olhar se o ano é múltiplo de 4. Por exemplo, ó, 2022. Eu vou pegar esses dois dígitos finais aqui, o 22, e vou dividir por 4. Como a minha divisão aqui não é exata, eu sobro o resto 2 ali, esse ano aqui não é bissexto. O ano de 2020 foi, pode até procurar um calendário aí, ó. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, o 20 apenas e dividir por 4. Como é divisível, como essa divisão é exata, o 2020 foi bissexto. O 2024 vai ser, e assim por diante, tá? Então, essa é a ideia. O ano bissexto, ó, ele tem 366 dias. Eles acontecem de 4 em 4 anos. Para eu saber se ele é bissexto, eu olho o finalzinho do ano, tá? Isso é importante que você saiba. A Consulplan gosta desse tipo de questão. Vou te chamar a atenção para uma outra coisa que ela adora falar de calendário, de dia, de mês e tudo. O que a gente vai ter aqui, ó? Um ano com 365 dias, o ano que não é bissexto. Olha o que acontece. Ela adora perguntar se cai numa segunda, numa terça, num sábado, num domingo. Como que a gente observa isso? Grave essa dica aqui, ó. O 365 eu vou dividir por 7. Você já vai entender o que eu estou fazendo. 365, ó, dividido por 7 vai dar 52 e sobra 1. O que é esse 7, ó? Dias da semana. Então, o que significa isso aqui que eu estou escrevendo para você? Que um ano com 365 dias, ele vai ter 52 semanas completinhas e mais um dia. Tá, Leonora? E daí? O que isso significa? Significa que ele fala o seguinte, ó. Por exemplo, 1º de janeiro de 2022. Vou olhar aqui o ano de 2022, porque eu tô com o calendário aqui do meu lado. O dia 1º de janeiro de 2022 aconteceu num sábado. Como o 2022 ele não é bissexto, ele teve 365 dias, o que acontece aqui? O que serve essa minha informação? Significa o seguinte, que eu vou ter passado durante o ano de 2022, vamos ter 52 semanas completinhas, ou seja, tivemos 52 vezes de sábado até sexta-feira da outra semana. A gente teve ali, ó, 52 sábados, né?
mais um dia. É isso que significa. O que significa isso? Ó, a gente teve 52 semanas completas. Cuidado, que se eu estou considerando minha semana começando no sábado, então vai ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso aqui vai ser a minha semana completa, ó. Isso aqui aconteceu 52 vezes e mais um dia. Ou seja, o meu último dia do ano, o meu 31 de dezembro de 2022, vai ser num sábado também. Isso acontece nos anos que não são bissextos. Justamente por causa disso, ó, eu tenho 52 semanas completas. Então, isso aqui vai acontecer 52 vezes mais um dia. Ou seja, acaba no dia que começou. Se começou no sábado, termina no sábado também. No dia da semana que começou. O que significa isso? Que é mais importante ainda, que é o que mais aparece em prova. Que o 1º de janeiro de 2023, ó, se esse aqui foi no sábado, o último dia foi no sábado, então o 1º de janeiro de 2023 vai ser num domingo. Isso é importante, a gente pode acabar sendo cobrado isso na prova, tá? Ah, Leonora, mas eu preciso ficar decorando essas coisas? Não, lembra dessa organização aqui. Se o ano tem 365 dias, para eu saber que dia da semana que isso apareceu, a data que ele vai me pedir, eu tenho que dividir por 7. Sempre dessa forma, tá? Quando o ano é bissexto, isso acontece, ó, ele começa e termina o 1º e o último dia do ano, é o mesmo dia da semana, tá? Se esse ano for bissexto, o que a gente vai fazer, ó? O 366, eu vou dividir por 7 também. Vai dar as mesmas 52 semanas completas, mas vai dar 2 dias a mais, na verdade. Então, são 52 semanas completas, mais 2 dias. Ou seja, o ano bissexto muda. Eu vou continuar aqui só pra gente pegar a ideia, ó. O 1º de janeiro de 2023, ó, 2023 não é bissexto, foi no domingo. Então, significa que o 31 de dezembro de 2023 não foi, como não foi bissexto, vai ser domingo também. Pode até jogar aí no Google o calendário que você vai ver isso acontecendo, tá? Depois, o que a gente vai ter, ó? O 1º de janeiro de 2024. Se o último dia foi no domingo, o 1º de janeiro de 2024 vai ser numa segunda-feira, tá? E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? O 31 de dezembro de 2024 seria numa segunda-feira se o ano não fosse bissexto. Como ele é um ano bissexto, ele vai ser, ó, numa terça-feira. Vai dar um dia a mais, tá? Vai ser numa terça-feira. O que significa que o 1º de janeiro de 2025 vai ser numa quarta-feira. E assim por diante. Vou deixar essas ideias aqui para você ir pensando. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso vai aparecendo em prova. Foi o que eu falei, se você começar a decorar isso, você fica muito perdido, tá? Mas lembra dessas ideias. Se o ano não for bissexto, o 1º e o último dia do ano caem no mesmo dia da semana. Sábado, sábado, domingo, domingo. Se o ano aqui, ó, for bissexto, dá um dia a mais. Então, ele não vai terminar numa segunda. Ele vai ter 52 semanas completas, mais 2 dias. Então, ó, mais 2 dias. Se a gente vai considerar mais 2 dias, ele vai aparecer um dia a mais, tá? Então, lembre-se disso. Se ele é bissexto, vai dar essa diferença aqui, ó. Não vai ser igual, vai ser um dia a mais. O que muda o ano seguinte, beleza? Vamos agora resolver o exercício, né? Vou voltar aqui para minha questãozinha 4, que acabou que eu nem resolvi. Quis fazer essa revisãozinha, essa ideia do ano bissexto, para vocês entenderem. A questão 4, ele fala isso, ó. Marcela escreveu a seguinte frase no seu diário. Já se passaram o dobro dos dias que faltam para terminar o ano.
Então, ó, já passou o dobro dos dias. Então, 2x é o dobro do dia que falta para terminar, tá? O x vai ser o que falta. Sabe-se que o ano em questão foi bissexto. Se ele é bissexto, 366 dias. Vamos voltar aqui, ó. Já se passaram o dobro dos dias que falta para terminar o ano. Então, o x, ó, é o que falta e o 2x é o que já passou. Se eu juntar tudo o que já passou com o que falta, vai dar o 366. Aqui cai numa equaçãozinha básica, 3x igual a 366, o x vai ser 122. Então, ó, 122 é o que falta, 122 vezes 2, 244, é o que já passou. Agora eu vou me preocupar com o que ele está falando, ó. Sabe-se que o ano em questão foi bissexto e o dia em que a frase foi escrita foi considerado como o dia que faltava para terminar o ano. Então, essa frase foi escrita em que dia? E aí, bastante atenção com isso. Ah, pessoal, eu quero saber o seguinte, esse dia aqui, ó, o dia 244 do ano, vai ser um desses dias aqui. A melhor forma de fazer isso é fazer na mão mesmo. Ah, ó, janeiro tem 31 dias, e aí tem que saber isso, tá? Fevereiro, como o ano foi bissexto, 29 dias. Março tem 31 dias. Eu quero 244, hein? Vamos escrevendo aqui. Abril, 30. Maio, 31. Vamos fazer aqui só pra gente ter uma noção, ó. Até aqui, 31 mais 29, 60, 90, 120, 150, 152 até aqui. Eu quero 244, ainda tá faltando um pouquinho, ó. Junho, o junho tem 30 dias, o julho tem 31 dias. Então, até aqui, ó, 61. 152 mais 61 vai dar, ó, 3. 1 aqui, vai 1, 213. Ainda falta, porque a gente quer o 244. Então, vou até tirar aqui, ó, junho, julho, agosto. Ou seja, ó, o agosto também tem 31 dias. Então, quando eu somar aqui, vai dar exatamente 244 dias. É isso que ele tá pedindo pra gente, ó. Ele quer saber em que dia, e ele fala assim, ó, sabe-se que o ano em questão foi bissexto e o dia que a frase foi escrita foi considerado como o dia que faltava para terminar o ano. Ou seja, ó, o 244 dias dá exatamente até o dia 31 de agosto. Então, aqui, ó, deu 31 de agosto. O próximo dia que a gente vai ter é o 1º de setembro. 1º de setembro, ficou aqui a opção E. Com isso, pessoal, olha o que ele fez, ó. A gente precisava saber o que era um ano bissexto, a gente precisava montar uma equaçãozinha de primeiro grau, resolver e interpretar essa questão, para no final a gente ainda ter que construir esse calendáriozinho. Isso eu acho importante de você fazer lá na prova. E ir fazendo, observa que eu fui fazendo aqui mesmo. Fui vendo quantos meses a mais eu tinha que somar. Isso é importante de fazer, tá? Então, a nossa alternativa certa ficou a letra E. Eu deixei sugestões para todas essas questões que envolvem calendário. Da questão 1 até a questão 7, todas têm essa ideia de calendário, de saber quantos dias, de quanto ano é bissexto. Deixei dicas para você tentar fazer sozinho. Tente fazer, quebra a cabecinha mesmo, gasta os neurônios aí. Se tiver alguma dúvida, manda para mim que eu gravo a solução da questão, tá? Seguindo, vamos pegar mais algumas questõezinhas. A próxima que eu separei, questão 9. Ele fala assim, ó, um objeto de massa A e volume B apresenta densidade igual a 0,992 gramas por centímetro cúbico. Então, o que a gente vai fazer, ó? Esse 0,992 gramas por centímetro cúbico.
O que significa isso? Ó, vai ser o 0,992. Eu vou transformar isso para fraçãozinha. Isso aqui vai ser 992 por 1000. Lembra disso, ó? 3 casinhas após a vírgula, eu preciso de 3 zeros aqui na minha fração. E com isso, ó, eu consigo ir dividindo. Eu posso ir dividindo por 2, por 4, posso dividir até por 8. Já vou dividir por 8 aqui para fazer de uma vez. Quem não percebe essa divisão maior, não tem problema nenhum. Vai dividindo aqui de 2 em 2, tá? Isso não afeta em nada a solução do exercício. Eu vou dividir por 8, eu já tinha feito esse cálculo antes, eu já sabia que dava para dividir por 8. Quando eu divido por 8, o 1000 dá 125 e o 992 dá 124. É por isso que ele fala aqui, ó, sendo A e B números consecutivos. O que o exercício fez, ó, foi chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Ele quer saber quanto que é o A vezes B. Ou seja, o cálculo que a gente vai ter que fazer aqui, ó, é o 124 vezes o 125. É essa continha aqui que ele quer que a gente faça. Então, vamos recapitular aqui só para a gente ler o exercício e entender essa ideia. Ele fala assim, ó, um objeto de massa A e volume B. Olha aqui, ó, massa em grama e volume em centímetro cúbico. Então, ele fez direitinho aqui esse cálculo, tá? Ele fala assim, ó, sendo A e B números consecutivos. Por que ele fez isso? Para a gente não considerar esse o A e o B. Porque o 992 com o 1000, eles não são números consecutivos, tá? Então, a gente não vai considerar ele. A gente teve que simplificar para achar, ó, o 124 com 125 são consecutivos. Eu já tinha feito essa continha. Quando eu faço 124 vezes 125, eu chego em 15.500. A alternativa certa é a alternativa C. Seguindo, questão 10. A questão 10 tem duas formas de fazer, mas eu vou fazer do jeitinho que eu acho mais simples. Sem equação. Ah, Leonor, eu prefiro colocar uma equação, colocar o x e montar a equação. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu confesso que eu gosto mais de fazer essa questão de trás para frente. Você vai entender a ideia, ó. Um rolo de fita adesiva foi consumido totalmente num período de 5 dias da seguinte forma. Primeiro dia ele consumiu metade do rolo, segundo dia 1/5 do restante, terceiro dia 4 metros, quarto dia 3/4 do restante, quinto dia 3 metros, e aí ele coloca assim, ó, no quinto dia ainda restava 1 metro dessa fita adesiva, então o comprimento total desse rolo é. Olha o que a gente tem aqui, ó. No quinto dia ele consumiu 3 metros e sobrou 1 metro. Então é como se no quinto dia, na verdade, ó, a gente tivesse 4 metros. Foi o que sobrou para gastar no quinto dia. Vou pensar dessa forma, tá? Por que eu vou falar isso, ó? Porque aqui no quarto dia, vou colocar para cá para não embolar. No quarto dia, ele fala assim, ó, foram gastos 3/4 do restante. No quarto dia, eu vou super professora do ensino fundamental aqui, ó, e vou representar isso. No quarto dia, olha o que foram gastos. 3/4 do que tinha. Ou seja, sobrou 1/4. Esse 1/4 aqui, ó, é exatamente esse 4 metros que sobrou para o quinto dia. Então, olha qual que vai ser a minha ideia, ó. No quinto dia, ele gastou 3 metros e sobrou 1. Ou seja, no início do primeiro dia, ainda tinha 4 metros. O que ele gastou no quarto dia? 3/4 do restante. Então, isso aqui, ó, foi o que havia sobrado para o quinto dia. Se eu estou trabalhando com frações, todos esses valores aqui são iguais. Então, ó, 4, 4 e 4. Significa que no quarto dia, ele havia gastado, ó, 12 metros. Essa vai ser a minha ideia. Então, eu vou escrever isso aqui mesmo, ó. No quinto dia, ele gastou, né? Vou colocar assim, ele tinha 4 metros.
No quarto dia, ele gastou 12 metros. Vamos para o terceiro dia aqui. Vamos ver o que ele vai falar para mim no terceiro dia. Acho que o terceiro dia ele deu exato, né? O terceiro dia, ó. No terceiro dia ele falou que gastou 4 metros também. Então, vou colocar aqui. O terceiro dia, ele gastou, ó, 4 metros. Não teve nenhuma criatividade para a gente usar aqui, não. Ou seja, até agora, ó, ele já gastou 4 mais 12 mais 4. Ele já gastou 20 metros. Então, nos últimos 3 dias ali, ele gastou 20 metros. No segundo dia, vamos ver a informação que ele deu pra gente, ó. No segundo dia, ele tinha gastado 1/5 do restante. Então, vamos lá, pera lá. Vou representar de novo, ó. Vou fazer a minha fração. Representar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No segundo dia, ele gastou isso. Sobrou para os demais dias isso tudo. Ou seja, isso tudo que eu estou marcando de verde aqui é o que ele gastou no terceiro, no quarto e no quinto dia. E a gente já viu que isso aqui foi 20 metros. Ou seja, ó, ele vem falando assim, no segundo dia ele gastou 1/5 do restante. Mas o que interessa pra gente, como a gente está fazendo um exercício de trás para frente, não é o que ele gastou no segundo dia, não. Eu ainda não sei essa informação. É o que sobrou para ele gastar no terceiro e no quarto dia. Porque no terceiro e no quarto dia, eu já sei dos 20 metros. Eu vou fazer, ó, o 20 aqui dividido por 4, ó. 5, 5, 5 e 5. Ou seja, no segundo dia ele gastou um quadradinho só. Um quadradinho desse desenho equivale a 5 metros. Ou seja, tudo de novo, ó. No segundo dia ele gastou 5 metros. No terceiro dia, 4. No quarto dia, 12. E no quinto dia, 4 metros. Por fim, no final de tudo, ele fala assim, no primeiro dia, ele gastou metade do rolo. Então, vou representar a minha metade aqui, ó. No primeiro dia, ele gastou metade. Ou seja, sobrou metade para ele gastar no segundo, terceiro e quarto dia. Sobrou, ó, 25 aqui para ele gastar nos outros dias. Ou seja, se metade é 25, a outra metade também é 25. Ou seja, no início do primeiro dia, ele tinha 50 metros para gastar. O rolo de barbante, não é barbante não, é fita adesiva, né? Esse rolo aqui, ó, tinha 50 metros. E é isso que ele está pedindo pra gente. Se no quinto dia ainda restava 1 metro de fita adesiva, a gente tem aqui que vai ser 50 metros. Tá? Uma outra opção que a gente tem é ir fazendo alternativa por alternativa, ó. 45, no primeiro dia ele gastou metade. Já não ia ficar muito bom, né? 22,5. Eu já pulava ela e deixava pro final. Aqui vai dar a mesma coisa, ó. O 55 daria 27,5. Já ia me dar trabalho, tá? E aqui também, ó, o 65, 32,5. Eu já ia deixá-las pro final. Falei assim, vou tentar os 50 e os 60 primeiro. Vamos tentar os 60, só para você entender a ideia, ó. No primeiro dia, então tô supondo que tem 60. Ele gastou metade, 30. 1/5 do restante, aqui, ó, 1/5 de 30, 1/5 do que sobrou. Então, 30 dividido por 15, 6. No terceiro dia, 4 metros, beleza. No quarto dia, 3/4 do restante. Cuidado, ó, ele já gastou 40 metros. Quando eu faço isso, 3/4 do restante seriam 30 metros. No terceiro dia, 3 metros. Então, ó, observa que a nossa conta aqui, ela já começa a falhar. Eu já não chego mais, ó. Ele já tinha gastado 40. Aqui, opa, desculpa que a prof soltou uma pérola aqui, ó. 3/4 do restante. Se ele gastou 40, sobrou 20. 3/4 de 20, né? Então, ele tinha gastado 15. Mas observa que a conta já não fecha mais, ó. 40 mais 15, 55. Mais 3, 57. E ele falou que sobra 1 metro. Com isso, a gente conclui que não é o 60, tá? Essa seria uma maneira mais fácil, ir testando alternativa por alternativa.
Mas eu concordo que é importante a gente entender isso aqui para ficar mais simples, para ficar uma leitura mais simples e você conseguir resolver qualquer exercício. A questão 11 é bastante parecida com a questão 10. Eu deixei uma sugestão para vocês tentarem resolver. Se tiver dificuldade, não deixe de mandar as dúvidas, tá? Questão 12, um pouquinho trabalhosa, mas deixei dicas para lá também. Vamos agora para essa parte de porcentagem e proporcionalidade. Vamos para a questão 14, tá? Vamos lá, ó. Questão 14. Priscila e Janete estão apostando corrida cujo trajeto possui 120 metros de comprimento. O tempo que Janete leva para finalizar a corrida é 2 segundos maior do que o tempo de Priscila. Durante a corrida, Priscila é capaz de correr com velocidade de 12 metros por segundo. Sempre importante lembrar disso, ó, 12 metros em 1 segundo. Quando ele está falando de velocidade, é isso que ele está falando. Como a pista toda tem 120 metros, se ela demora 1 segundo para fazer 12 metros, para fazer os 120, ela vai fazer em 10 segundos. Se a Janete demora 2 segundos a mais, ó, é só fazer o 10 mais 2, 12 segundos é o tempo da Janete. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C. Observa como é simples, tá? Como fica tranquilo resolver essa questão. A gente não tem nenhuma coisa extra aqui, não. O que a gente precisa lembrar é o que significa cada velocidade que a gente está representando ali. Vamos para a questão 15. Numa planta em que a escala é de 1 para 80, o que significa uma escala de 1 para 80? Ó, 1 centímetro no desenho equivale a 80 centímetros na realidade. E aí ele fala assim, ó, está representável um móvel cujo comprimento no desenho é de 2 centímetros. Se o comprimento do desenho é de 2 centímetros, e se 1 centímetro do desenho vale 80, 2 centímetros vai valer 160 na realidade. Vou colocar assim, ó, real. É correto afirmar que o comprimento real desse imóvel é... Então, ó, 160 centímetros, lembra lá, equivale a 1,6 metros, que é a nossa alternativa certa, a alternativa C. Tá? Aqui, pessoal, para 16, nem tinha marcado ela não, mas vou fazer com vocês para tirar algumas duvidazinhas que são importantes aqui. A 16 ele fala assim, ó, Paulo misturou um líquido A com um líquido B em igual quantidade, obtendo 15 litros. Então, o que o Paulo fez aqui, ó? A e B, ele misturou esses dois líquidos, dando 15 litros. Então, significa que tem 7,5 para cá, mais 7,5 para cá, para fechar os 15 ali que a gente precisava, tá? Depois, ele quer obter uma nova mistura, sendo que o A equivale a 2/7 da mistura total. Eu fiz essa questão aqui, pessoal, de várias formas diferentes. Dá para usar a regrinha de 3, proporção. Mas, por fim, a que eu achei mais simples foi, de fato, testar alternativa por alternativa. Então, vou nas tentativas aqui, tá? Olha o que acontece. Na letra A, Leonor, não acredito que você vai fazer assim. Eu queria que você fizesse de uma outra maneira. Se quiser, posta lá na plataforma para mim também, que eu até faço. Mas eu confesso que eu achei essa daqui uma forma mais simples. Tá? Olha o que significa, ó. Se ele fizer o A com 7,5 litros e o B, ó, olha o que ele tá falando, 9 litros a mais. Então, o B tinha 7,5 e ele vai acrescentar 9. Então, ele vai para 16,5. O 9 mais 7,5. Monta essa razão. Vai ser, ó, pode ignorar a vírgula. 75 por 165. E aí, a gente simplifica esses valores, tá? O 165, se eu tentar dividir por 7, eu nem consigo, tá? Não vou nem tentar aqui. Eu vou fazer aqui, ó. O 75, ele é divisível por 3, por 5. Vamos nesses aqui primeiro. Vamos ver, ó. O 75. Vou fazer esse aqui mais lentinho, só para você entender a ideia. E depois a gente pega o restante. O
O 75 dividido por 5 dá 15. Me perdoa aqui, gente, mas eu vou fazer de uma forma que eu acho que vai ficar melhor ainda, ó. 2/7 do líquido A. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa soma. 5 mais 5, 10, acho que vai ficar mais fácil, tá? 4 e ali 2. Então, se eu juntar tudo, ao invés de 15 litros, eu vou ter 24 litros. Faz todo sentido, porque eu acrescentei 9, então é o 24. Eu vou fazer essa razão aqui, ó, o líquido A em relação ao total. Isso é a razão que eu quero. Acho que assim vai ficar mais simples de você entender. Quando eu faço isso, ó, eu posso simplesmente tirar a vírgula. Não tem problema não. Como o número de casas é o mesmo, eu posso simplesmente tirar a vírgula. Eu vou fazer aqui, ó, o 75 e o 240 teria que virar 2/7. Eu já nem vou perder meu tempo fazendo isso. Por quê, ó? Porque o 240 ele não é divisível por 7 e o 75 não é por 2. Eu vou ficar simplificando isso aqui só para você ter ideia, ó. Se eu dividir por 5, aqui vai dar 15 e 240 dividido por 5 dá 48. Até dá para dividir mais um pouquinho, tá? O 15, ó, quando eu dividir por 3 dá 5 e o 48, quando eu dividir por 3, dá 16. Essa fração aqui, essa razão, não chega em 2/7 de jeito nenhum. Então, já não é a letra A. Vou fazendo um por um para chegar na alternativa correta, tá? A alternativa correta vai ser aquela que eu consigo chegar aqui nos 2/7. Mas, de verdade, nem vou ficar fazendo isso aqui não, para a gente não perder tempo. A dica que eu te dou é ir fazendo uma por uma. Eu acho que é a forma mais simples. Próxima questãozinha que eu separei aqui foi a questão 21. Vamos para ela, ó. Questão 21. A questão 21 ele fala assim: Rogério subiu 18 degraus de uma escada e em seguida desceu 6 degraus para pegar um objeto que deixou cair. Considere que o Rogério subiu 18 degraus em 12 segundos e desceu os 6 degraus com o dobro da velocidade da subida. Faz bem assim mesmo, ó, não tem problema não. A velocidade vai ser a distância percorrida pelo tempo. Esse é o conceito de velocidade. A nossa distância percorrida, ó, é 18 degraus em 12 segundos. Tem problema nenhum fazer dessa forma, tá? O 18 dividido por 6 e o 12 dividido por 6 dá 3/2, que é 1,5, vou colocar assim mesmo, ó, degrau por segundo. Essa vai ser a minha velocidade. Por que isso é importante, ó? Porque ele fala assim, que ele desceu os 6 degraus com o dobro da velocidade. Então, vou colocar assim, ó, a velocidade da velocidade aqui, da descida, vai ser o dobro da que ele subiu. Então, vai ser 3 degraus por segundo. Essa vai ser a minha ideia. Ele quer saber em quanto tempo Rogério gastou para descer os 6 degraus. Ó, se ele desce 3 degraus em 1 segundo, são 6 degraus. Ele vai demorar 2 segundos. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Leonora, por que você separou essa questão? Por que você achou ela importante? Porque a Consuplan, vira e mexe, ela usa essa ideia de razão para velocidade. No outro exercício que a gente fez ali, ela usou a ideia de escala. No outro exercício que a gente fez, ela usou a ideia de densidade. Tudo isso está dentro de razão e proporção. Está dentro de proporcionalidade. Tá? O que eu quero que você lembre? O que é a velocidade? É a distância pelo tempo. A gente geralmente está acostumado em quilômetros por hora, metros por segundo. Lembra da unidade? Que aí você lembra da fórmula. Ó, é a distância pelo tempo. A distância que está esquisita porque está em degrau, mas a ideia é a mesma. Então, vai montando essas relaçõezinhas aos poucos. Não tenta adivinhar, não, que quando a gente fica tentando adivinhar, a gente perde o raciocínio e se perde na questão. Tá? Questão 22. Numa lanchonete são vendidos pastéis, empadas e croquetes. Sabe-se que o preço da empada é igual ao dobro do preço do croquete.
e que o valor pago por 2 pastéis é igual ao preço de 3 empadas. Qual das opções de compra a seguir é a mais cara? Vou aqui para minha 22, ó. Sempre organizar as informações. O preço da empada é o dobro do preço do croquete. Tenho a língua presa, difícil para me falar isso, ó. Empada aqui é 2 vezes o valor do croquete, tá? Ou seja, se o croquete custasse R$1, a empada custaria 2. É isso que ele tá falando pra gente, tá? E depois ele fala assim, ó, 2 pastéis equivale ao preço de 3 empadas. Transforma tudo para a mesma unidade. Qual que é a mesma unidade? Ó, o croquete. 3 empadas, com o que eu compraria 3 empadas, dá para eu comprar 6 croquetes. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Que 2 pastéis dá para comprar 6 croquetes. Ou seja, um pastel dá para comprar 3 croquetes. Eu vou usar essa relação aqui para mim, ó. Um croquete é croquete mesmo. Uma empada dá para comprar 2 croquetes. E um pastel dá para comprar 3 croquetes. E agora, ó, a gente vai fazer isso daqui tudo em relação ao croquete. Esse é o segredo da questão. Relacionar tudo para um só. Ah, Leonora, eu posso relacionar tudo para empada? Pode. Vai te dar mais trabalho, porque provavelmente você vai cair numa fração. Você vai ter que colocar que o croquete é metade da empada. E aí você vai ter que ficar fazendo conta com fração. Não é absurdo, mas é mais trabalhoso. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Coloquei tudo para croquete. Novamente, a gente vai analisando alternativa por alternativa. Observa o tanto de vezes que eu falei isso nessas questõezinhas aqui, sendo que a gente não chegou nem na metade ainda, tá? Tanto de vezes que a gente foi analisando alternativa por alternativa. Então, vamos ver, ó. Olha o que eu tenho aqui. 2 pastéis é 6C, mais uma empada, 2C. Então, se eu fizer isso, ó, 8C. Letra B. Vou falar C para eu parar de agarrar, tá? No meu trava-língua aqui. 2 pastéis. Então, ó, deu 9C. 2 empadas. 2 empadas equivalem a 4C. Mais 5C, 9C de novo. 3 pastéis equivale a 9C. Mais um croquete. Mais C, 10C. E 3 empadas, 6C. Mais um pastel, 3C, 9C. Ele tá pedindo aqui, ó, qual compra é a mais cara. A mais cara aqui é o 10C. Tá tudo em função de C, foi o que eu falei. Se você colocasse o C como R$1, a empada ia custar 2 e o pastel ia custar 3. Ele tá pedindo pra gente a opção mais cara. Se eu substituísse aqui, ó, aqui eu ia pagar R$8, aqui 9, aqui 9, aqui 10 e aqui 9. A mais cara, então, D de dado. Por último, questãozinha desse bloco, vou dividir aqui em blocos, para o vídeo não ficar muito cansativo. A última questãozinha desse bloco. Ele fala assim, ó, atualmente a razão entre as idades de 2 irmãos é 3/4. Daqui 18 anos, a razão das suas idades passará a ser 9/10. Sendo assim, a diferença entre a idade desses 2 irmãos é... Muito cuidado aqui, ó. A gente tem 2 irmãos e a razão da idade deles é 3/4. Então, ó, razão é divisão. Escrevi aqui. 2 irmãos, x e y. Razão entre as idades, 3/4. Depois ele fala assim, daqui 18 anos, a razão entre as idades passará a ser 9/10. Cuidado, ó, se o irmão X ficou 18 anos mais velho, o irmão Y também. Muito cuidado com isso. A gente tem mania de querer colocar um 18 só, meter um 18 aqui. A gente não pode fazer isso, não. Não tem como passar 18 anos para uma pessoa e para outra pessoa, não. O tempo passa igualzinho para todo mundo, tá? Agora a gente vai substituir. Eu vou fazer isso aqui só para facilitar um pouquinho para mim, ó. 4x é igual a 3y. Só para ficar um pouquinho mais fácil a conta.
E vou fazer o mesmo aqui, ó. O que que a gente vai fazer? 10 que multiplica x mais 18 é igual a 9 que multiplica y mais 18. Vou fazer aqui, ó, 10x mais 180 é igual a 9y mais 9 vezes 18. 72 Opa, me perdi nas contas aqui. 172. Deixa eu só conferir. 9 vezes 18. 72, 162. Certinho aqui. Então, 162. Olha o que aconteceu, ó. Isso aqui é um sistema. Por que é um sistema, Eleonora? Porque eu fiquei com duas letrinhas, eu fiquei com duas incógnitas, o x e o y, tá? Então, eu tenho que resolver esse sistema. Eu vou usar um truque aqui, porque eu já tenho o hábito de fazer isso. Mas observa que apareceu aqui para mim o 9y. Essa equação de cima, ela tá mais simples. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ela. 4 vezes 3 dá 12 e 3 vezes 3 dá 9y. Claro, gente, que eu tenho essa visão porque eu já tenho experiência. Mas observa, ó, o 9y apareceu aqui e aqui. Então, ao invés de usar o 9y, eu vou usar o 12x no lugar. Por quê? Porque é a mesma coisa, porém, ó, eu vou ficar dependendo de uma letrinha só. 10x mais 180 é igual a 12x mais 162. Com isso, eu consigo resolver. Eu não consigo resolver um sistema, não consigo resolver nenhuma equação se tiver letras diferentes, x e y. Então, o truque para resolver um sistema é transformar na mesma letra. O que eu fiz foi ver quem ficava mais fácil. O 4, ele não vira 10 com tanta facilidade, então eu não quis mexer no x. Eu vim mexer no y, que era mais fácil. O 3y para virar 9y é mais simples, tá? Então, o que vai ficar aqui, ó? 2x é igual a 18, o x, então, vai ser igual a 9. Cuidado que não é isso que ele está pedindo, não, ó. Achamos que x é igual a 9, então, o y, o que vai acontecer, ó? Se 12x é igual a 3y, 12x é igual a 3y, eu vou colocar aqui 12 vezes 9 é igual a 3y, para eu poder achar o valorzinho do y. Você pode fazer a continha, 12 vezes 9 dividido por 3, mas eu vou usar de novo o truque de dividir por 3, ó. Aqui vai ficar y e aqui eu vou dividir o 9. Então, vai ficar 12 vezes 3, o y é igual a 36. Ah, Leonora, pelo amor de Deus, eu não tenho esse raciocínio que você tem, não. Eu fiz aqui o 12 vezes 9, que dá 108 igual a 3y, e depois passei dividindo. Tem problema nenhum. Eu gosto sempre de comentar esses truquezinhos com os meus alunos, para vocês irem aprendendo, pegando essas manhãzinhas, tá? Então, agora sim, ó, x é igual a 9 e y é igual a 36. Vamos ver se tá certinho, ó, x sobre y. O x, então, é 9 e o y, 36. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem sim, ó, o 4x é igual a 3y. Deixa eu corrigir, me desculpa, pessoal. Agora sim, foi até bom para você entender como que é importante a gente conferir, ó, 12. Agora vai dar certo, ó. Se eu dividir aqui por 3 e por 3, 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Nem vou editar isso não, vou deixar meu errinho aqui, que fica um erro bom para você dar uma olhada lá na sua questão, tá? Para você aprender a conferir sua questão, para ver se acha algum errinho. Vamos conferir então, já que eu conferi tudo, vamos conferir, ó, para ver se não tem nada errado. X mais 18, o x vale 9, mais 18, e o y vale 12, mais 18 também. 9 mais 18, 27, e 12 mais 18, 30. Vamos simplificar para ver se está certinho mesmo. Passaram-se 18 anos, então ele tinha 27, um irmão 27 e o outro 30. Quando a gente faz isso, ó, 27 eu vou dividir por 3 e o 30 por 3.
9 sobre 10. Perfeito, meu exercício está certinho. Ele está pedindo aqui pra gente a diferença da idade desses dois irmãos. Ó, a diferença entre a idade desses dois irmãos vai ser o 12 menos 9, que são 3 anos de diferença. Vou parar esse vídeo para não ficar cansativo e a gente faz mais um vídeo dando sequência ao conteúdo.